sobre o tempo que estamos vivendo. E a igreja então coloca: o que devemos fazer diante dessa realidade? Primeira coisa, a gente tem que buscar aquilo que está atrás, aquilo que foi pensado pelo Concílio Vaticano II, e reforçar a ideia de igreja como comunhão e participação, onde o fundamento teológico é: comunidade é igual comunhão. E se você quer viver a comunhão, deve estar dentro da comunidade. Não existe maneira de buscar comunhão com a igreja sem estar dentro da comunidade. E portanto, o pano de fundo do documento vai falar Atos dos Apóstolos, primeiras comunidades, as comunidades primitivas. Vamos olhar para elas e inspirar o nosso agir a partir daquilo que Jesus ensinou. Portanto, também o documento fala: voltemos todos à palavra. O centro da comunidade tem que ser Eucaristia e palavra. Diz o documento: voltar àquilo que propôs o Concílio Vaticano II, igreja como comunhão e participação. Colocar como os aspectos bíblicos as primeiras comunidades e o agir de Jesus. E colocar em nossas comunidades o amor novamente à palavra, o centro, palavra e Eucaristia. É preciso então uma conversão pastoral. E quem é responsável por essa conversão pastoral? Todos: o Papa, os bispos, os padres, diáconos, leigos. Todos têm que se envolver numa conversão pastoral. E aí vai se propor: o que é a conversão pastoral? Dois aspectos necessários para uma conversão pastoral. Primeiro, o encontro pessoal com Jesus Cristo, e as comunidades têm que favorecer isso. Segundo aspecto, que a gente saia do isolamento e temos que ser uma igreja em saída. Como diz o Papa, ele diz: eu prefiro uma igreja acidentada por ter saído do que uma igreja doente que ficou estacionada no tempo parada. São duas coisas que vão fazer a conversão acontecer, a renovação de nossas comunidades. Quais são? Um encontro pessoal com Cristo e uma igreja em saída. Vejam que a sociedade, o tempo que vivemos, nos convida a desânimo. O tempo que vivemos nos leva a querer ou a ter um sentimento de pessimismo. Então eu vou ensinar 3 coisas que eu aprendi esses dias, Primeiro, para a gente pensar na vida, a gente deve olhar para o passado sempre com gratidão. Comece a agradecer a Deus o passado. Olhar o passado sempre com gratidão. Segundo, viver o presente com paixão. Se apaixonar pelo dia a dia como um dom, uma graça de Deus, e olhar para o futuro com muita esperança. Então, tirar o pessimismo. Tudo o que vai acontecer no futuro pode não, certamente tem a mão de Deus, e as coisas vão acontecer, e Deus dará a última palavra sobre todas as coisas. Então, olhar para o futuro com otimismo. Um cristão não pode ser triste, e por isso o Papa escreveu o Evangelho Gaudium, que é a alegria do discípulo, essa exortação apostólica, que fala que o discípulo não pode ser triste, ele deve ser animado, deve ser alguém de esperança, alguém que sabe onde quer chegar.
que sabe o futuro, né, aonde quer chegar. Esse daqui. Nós vivemos numa sociedade em que não se pode mais agora esperar que os outros venham até nós, que as pessoas não virão. Lembra da sociedade líquida, que não tem forma, que não perdeu as bases, que anda um pouco assim por rumos incertos. Nós estamos vivendo um tempo que agora não se pode mais esperar pessoas virem até nós. Somos nós que temos que ir até as pessoas. A gente tem que ser missionários, discípulos missionários de Jesus Cristo. No Brasil, no mundo, há muitas paróquias que ainda não colocaram essa ideia de que a gente precisa viver em comunhão, em comunidades. Há muitas paróquias no mundo inteiro, e já outras paróquias que já atingiram e são capazes de dividir e descentralizar as paróquias, tirar do centro e ir para as periferias, ou fazer com que surjam nas periferias comunidades, e dentro dessas comunidades surjam lideranças, e que a gente possa atingir e ir ao encontro das pessoas que não vêm até nós. Tudo isso que propõe o documento sobre comunidade, esse documento 100, é para que a gente seja ousado e criativo na missão. Todos nós, todas as pessoas. E o documento vai falar que todos precisam passar por uma espécie de formação. Todos precisam se formar nessa direção. Os bispos, os padres e os leigos não podem agir nesse mundo como se fosse, ou esperar as coisas novas acontecerem. Mas nós é que devemos fazer as coisas acontecerem e fazer coisas novas, diferentes, ser criativos. Então, a gente vai vencer a partir da comunhão, de estar junto nas redes de comunidades. A gente vai conseguir vencer a fragmentação. Ou a gente estabelece como princípio de nossas comunidades a comunhão, ou tudo vai se fragmentar e perde força, e a gente vai perdendo energia, gastando energia. A gente não pode projetar um futuro sem planejamento. A gente tem que planejar nossas ações para que a gente não gaste energias à toa. E às vezes o cansaço de muitas lideranças é porque gastou energia à toa, não planejou, não pensou. Gastar energias dá desânimo. A gente precisa vencer essa fragmentação, e a gente precisa vencer também essa ideia de que nós estamos desligados da diocese, ou estamos desligados da paróquia. A comunhão, quando se estabelece, é a comunhão integral entre a igreja institucional no mundo inteiro. Está em comunhão. É preciso estar em comunhão com a diocese, é preciso estar em comunhão com a paróquia. E isso nos leva a pensar que os grupos não podem agir de forma autônoma, sem levar em consideração a comunhão. Porque o que estraga muitas vezes nossas comunidades são certos grupos que buscam uma autonomia tão grande, que desprezam a comunhão com as comunidades, desprezam a comunhão com outras lideranças, vivem de forma autônoma. A gente precisa romper com essa fragmentação, buscar comunhão dentro de nossa paróquia. Precisamos buscar comunhão com a diocese, e precisamos estar em comunhão com o pensamento da igreja. E aí por diante ela propõe o documento 100, redes de comunidade. A fragmentação, a falta de horizonte, essa sociedade líquida, parece que há paróquias que vivem mais de festa do que de evangelização. Às vezes, igrejas vazias com festas cheias, com quermesses cheias. Está faltando o quê? Comunhão, evangelização. Está faltando se integrar na comunidade.
dentro das nossas comunidades, a gente precisa ter esse sentimento de pertença. E por isso, é dentro da comunidade que a gente vive a fé. Quem tem fé em Jesus Cristo deve se unir, obviamente, àqueles também que experimentaram a fé, ou que receberam a graça da fé, ou que estão seguindo a fé. Não se pode alguém dizer que tem fé sem estar junto com outros que têm fé também. A fé, obviamente, nos leva a estar junto com outras pessoas, outros grupos. A fé faz a gente criar comunhão e laços de comunhão um com os outros. É preciso então mudar toda a estrutura caducas da paróquia. É preciso ser mais missionários, ter atitude mais distraída. É preciso uma linguagem que atinja mais as pessoas. É preciso evitar burocratizações dentro da comunidade. E é preciso evitar falta de acolhida. É preciso passar de uma paróquia que está atrás mais de sacramento, ou a sacramentalização, e passar para uma atitude mais de evangelização. Todos nós. Então, o documento propõe converter-se pastoralmente. E para se converter pastoralmente, quais os dois caminhos? Falamos ainda agora. Fazer um encontro pessoal com Jesus Cristo e depois uma igreja em saída, se tornar missionário. Se não acontecer isso, não se transforma a comunidade. Então, a conversão pastoral é sempre um movimento permanente e integral de renovação dentro da igreja. É preciso mudança de atitudes, mudanças de estrutura, mudanças nas comunidades. A conversão também acontece quando a gente se torna acolhedores, quando há mais misericórdia, quando a gente se torna mais samaritano, que se preocupa com os outros, quando a gente coloca a Eucaristia e a palavra como centro da nossa vida. Mas se a gente tem medo de avançar nessas questões, se a gente cria medo, então vamos sempre ficar atrás de métodos antigos. A gente precisa estabelecer métodos novos no dia a dia da vida. Alguns métodos anteriores já não funcionam mais nas comunidades. E vocês sabem que não só é questão de método, mas quando as pessoas não sabem onde querem chegar e estão perdidas no tempo, elas costumam buscar coisas no passado. Vocês já perceberam isso? Que muitas coisas do passado da igreja as pessoas estão buscando, e ficam buscando coisa do passado, porque não está bem no presente. E um questionamento: como a gente pode ter saudade do passado se a gente não viveu algumas coisas do passado? Como a gente vai ter saudade de coisas do passado se a gente não viveu? É um equívoco buscar métodos antigos para realidades diferentes de hoje. É preciso que a gente seja criativo e leve isso em consideração. Para vocês, vamos fazer uma brincadeira aqui só para distrair vocês, ou vocês não dormirem, tá bom? Isso aqui é um lenço, né? E aí é o seguinte: eu vou jogar para cima o lenço. A hora que o lenço cair no chão, você... Não, eu vou jogar para cima, você dá um grito. E quando cair no chão, você para de gritar. Tá bom? É para espantar o som. Vamos lá, eu vou jogar para cima, você grita. Quando cai, vamos ver se a gente nós somos organizados. É para espantar o sono e acordar quem está do lado. Tá? Dá um grito. Né? Vamos lá. Vamos ver se você é capaz de gritar com vitalidade. Então vamos lá. Teve gente que gritou depois que caiu. Vamos treinar de novo. Para acordar o vizinho. Vai. Quando cair no chão, bum. Termina. Esse menino não foi bem treinado aí.
Gritar depois que está aí. Mais um para acordar quem está do lado. Vamos lá, mais a última vez. Vai dar um grito bem forte aí. Nós somos uma comunidade organizada, a gente é capaz de gritar juntos contra tantas coisas da vida. Vocês percebem que a nossa voz fica mais forte e o som fica mais forte quando a gente grita junto. A gente tem que gritar contra tantas coisas que a gente está vendo por aí e a gente tem que ficar mais próximo de Cristo para gritar ao mundo inteiro o seu Evangelho. É um Evangelho que cria comunhão, é um Evangelho que nos faz irmãos, é um Evangelho que rompe com estruturas caducas e que nos renova todos os dias. A gente precisa gritar nessa direção e juntos. Então o documento pede que a gente não pode se isolar. Conta uma história assim que um instrutor de escoteiros chegou pela manhã e falou para todos os escoteiros, eles estavam bonitinhos, arrumadinhos, com lencinho, e o instrutor falou: hoje vamos fazer algo diferente. O que faremos? Ele disse: nós vamos para o pé de uma floresta, o início, a margem da floresta, e vou dar uma tarefa para vocês. E lá foram os escoteiros ficar à margem da floresta, ali no início. E o chefe dos escoteiros disse: vou dar 3 conselhos para vocês e vocês vão atravessar a floresta e eu vou esperar vocês do outro lado. Concordam? E todos concordaram, escoteiros, animados com a aventura. E ele disse: quais são os conselhos? Ele disse: nunca se dividam, permaneçam juntos. Segundo, sempre olhem o manual dos escoteiros. Terceiro, confie na bússola. A bússola é um objeto que mostra a direção. Confie na bússola e vai sempre nessa direção. E todos adentraram. E não é que eles aos poucos não levaram muito a sério o conselho? E já andando a uma certa distância, adentrando a floresta, já começou a briga. E um querendo ir para um canto, outro para outro. E um já falou assim: não vamos com você. E outros já começaram a se dividir. E aí já começou o primeiro racha. Adentraram mais a floresta. E alguém falou assim: vamos olhar o manual dos escoteiros. E outros já diziam: nós não precisamos disso, já sabemos de cor, não precisamos folhear manual nenhum. E já não olharam mais o manual. Mais adiante, outro grupo dizia: o caminho é por aqui. E o outro dizia: não, a bússola aponta para cá. Não, a bússola está errada. Esse caminho vai ser mais perto, vamos chegar rápido. E abandonaram a bússola. E aí, o instrutor, o chefe dos escoteiros, estava do outro lado da floresta esperando. E apareceu um pequeno grupo. E ele perguntou: onde estão os outros? E eles tristemente disseram: se perderam. E se perderam por quê? E eles não quiseram ficar unidos. Eles rejeitaram o manual de instruções e não quiseram seguir a direção da luz. Moral da história para cada um de nós: Jesus é o instrutor, nós somos escoteiros, a floresta é o mundo. Jesus falou que vai esperar a gente do outro lado, no final. E Ele deixou para nós um manual, o seu Evangelho. E que Ele dizia para sempre olhar o manual. Também existe a bússola, que é a igreja, que sempre fala: a direção é por aqui. A direção é por aqui. Ou um amigo nosso que sempre nos dá bons conselhos, é uma ótima bússola, e que fala: caminha por aqui. Quem se divide nesse mundo, quem não quer seguir as instruções do Evangelho, e quem não quer ir na direção que a igreja põe, corre o risco de se perder, né?
que eu e você não se perca nessa sociedade que é líquida, que não dá tanta assim, segurança, que a gente não se divida. Portanto, o que a gente está fazendo em nossas comunidades para que isso aconteça? A gente tem que estar em saída de missão, sempre em missão. E qualquer outra coisa, fazer o encontro pessoal com Deus. Porque um dia a gente vai atravessar o mar da vida ou a floresta, e aí a gente vai ver que valeu a pena. Valeu a pena. Porque há mais alegria de estar junto uns com os outros do que viver sozinho. A solidão é algo terrível. Como as pessoas podem se tornar tão sozinhas junto no meio de uma multidão? É como aquela pessoa que estava na beira do caminho numa avenida movimentada, e ele sentado na beira da calçada dizia: eu estou sozinho, eu estou sozinho, eu estou sozinho. Para uma pessoa e disse: como você pode dizer que está sozinho? Veja quantas pessoas, olhe, veja quantas pessoas. E ele falou assim: eu vejo, eles que não me veem. Sentir sozinho é quando ninguém olha para a gente. Quantas pessoas na comunidade que você está que não é olhada, não são olhadas, né? Quantas pessoas estão escondidas, anônimas, e que ninguém foi procurar? A gente precisa ser mais missionário, mais missionário. A gente precisa do encontro dos outros. É isso que propõe o documento 6. Descentralizar da paróquia, criar vínculos e comunidades com vínculos, e ser capaz de perceber o que está acontecendo no mundo e lutar para que isso não tome nossos corações e nossa vida. Sobre isso, eu ainda gostaria de falar que as redes de comunidade, elas foram pensadas desde o Concílio Vaticano II, mas foi também pensada por Medellín em 68. As redes de comunidades foram pensadas também por Puebla em 79. As comunidades foram pensadas em Santo Domingo em 92. Foi pensada também em Aparecida em 2007. Todos os documentos vão falando rede de comunidades. O relator do documento de Aparecida, que foi escrito em 2007, o relator foi o Papa Francisco. Ele não era Papa ainda. Por isso que essas ideias bonitas que ele fala, por isso que essas entrevistas que ele dirige ao mundo, na grande maioria reflexo do documento de Aparecida. O Papa está reproduzindo aquilo do qual ele foi relator. Em outras palavras, grande parte do pensamento do Papa é o pensamento da América Latina, e que veio de baixo, da reflexão do povo, e que estabeleceu que para a gente vencer as dificuldades é preciso pensar sempre em comunidade como lugar de comunhão. Quem se isolar, quem se dividir, não atravessa a floresta. Quem se afasta da palavra não vai conseguir atravessar a floresta. Quem não segue essa orientação da igreja, que aponta um caminho e vai para o outro, tem grande chance de se frustrar.